eu tinha voltado do mestrado em meio de 98. Mas você fala mestrado, era MBA? Era MBA em Colômbia. E eu fui para a G Capital, para um grupo de M&A na G Capital. Na verdade, era um grupo de Business Development. A G Capital tinha, eu não vou me lembrar quantos business, mas tinha 12 business ou mais, desde cartão de crédito private label até financiamento de locomotivas e satélites. Uau! E o time era um time baseado em São Paulo e Buenos Aires, olhando o Cone Sul, Brasil, Argentina e Chile, para fazer aquisições para cada um desses negócios. Então, esse foi a minha entrada no mundo de M&A, foi fazendo M&A proprietário na G Capital, ou tentando fazer M&A proprietário, né? Porque naqueles anos a G Capital não comprava absolutamente nada, olhava muita coisa. Tinha feito uma primeira aquisição que se tornou desastrosa, que foi a compra do Banco Mapping. Você está brincando que eles compraram o Banco Mapping? Eles compraram o Banco Mapping um pouco antes da minha chegada, até um pouco antes da formação desse time de Business Development lá aqui em São Paulo, ficava aqui na 9 de julho. E compraram a operação, fazia sentido dentro da estratégia do grupo, era justamente o braço de financiamento ao consumo, cartão de crédito, era o financiamento ao cliente das lojas do Mapping Mesbla naquela época, né? E a operação escalou, o Mapping teve seus problemas financeiros, e eu lembro que a operação acabou sendo muito mal sucedida, foi muito complicada, porque a forma como aquele banco operava com o Mapping era uma operação onde você fazia encontro de contas todo mês. Então, o Mapping fazia tanto a originação dos créditos, como fazia a cobrança dos créditos dos clientes. O varejista. O varejista fazia isso, o Mapping varejista, não o banco. E você fazia um encontro de conta todo mês com o banco. Então, você tinha mais originação, menos cobrança, o banco passava mais caixa para o Mapping e vice-versa. Então começou a ter problemas de cobrança no Mapping, então aquele recebível que deveria repassar começou a ficar maior, e a geração de novos recebíveis também não ocorria. Então começou a abrir um jacarezão, e daí o Mapping quebrou, com um passivo enorme com o banco Mapping ali que eles tiveram que lidar. Foi a primeira operação que eles fizeram, operações de M&A acho que tem uma característica similar a outras operações de consultoria ou outros negócios como o mercado imobiliário, onde você precisa ter uma operação local, você precisa ter gente local para entender. É desafiador você entrar num mercado novo, comprar uma operação e achar que você entende todos os aspectos dela, né? Então, acho que naquele momento o mercado conhecia já o Mapping, sabia os desafios que o Mapping tinha, tanto do ponto de vista de governança quanto de situação financeira, e talvez os bankers, não tinham bankers efetivamente, mas os decisores, as pessoas montando a operação de M&A, talvez não tivessem toda o conhecimento da dinâmica local, e acabou sendo um pepino que eles tiveram que lidar por alguns anos ali, reestruturar o banco e tudo mais. Caramba! E só para quem está nos ouvindo, você está falando da GE Capital, né? Para não confundir Capital, com a... GE Capital ou GE Capital, que é da General Electric. Era o braço financeiro da General Electric nos anos... Começou nos anos 80. Ele existiu como uma empresa independente, subsidiária da General Electric, provavelmente até 2010. Mas acho que eles ainda operam como GE Capital. Eu acho que não mais. Eu sei que a operação diminuiu materialmente do que era originalmente.
Acho que eles perderam bastante o foco. Era um grande gerador de resultado, né? O modelo que se tinha na época, ou a ideia por trás de ter um braço financeiro, é que a GE tinha uma série de negócios maduros, que eram grandes geradores de caixa, mas que não geravam grande ROI. E nada melhor do que um banco que é um grande consumidor de caixa e grande gerador de ROI. Entendi. Então era mais ou menos essa dinâmica e foi assim que foi construída essa combinação dos dois ativos. E depois a GE Capital teve os seus problemas, ela reduziu materialmente, e a GE passou por toda essa reestruturação dela, onde ela mudou materialmente a sua operação. Né? Mas uma coisa é incontestável. GE Capital foi uma belíssima escola. Saíram grandes bankers de lá. Saíram grandes bankers, tem gente em todo lugar por aí. Eu não sei com ex-banker. Na verdade, ele não era um banker de lá, ele era o tesoureiro da G Capital na minha época. Hoje toca uma seguradora aí uma dessas no Sandbox, tentando sair aí do mundo da startup para ser uma empresa estabelecida. Uau, muito bom. O Otávio Guazelli, do Modus, claro. Foi de Capital também. Eu vou esquecer um monte de gente, é melhor não começar a falar. Eu me lembro que você trouxe para o Deutsche Manuel Andrade, o Pedro Paulo Campos, que era o CEO dessa operação, ou head da operação da G Capital na América Latina. Aqui. Legal. E aí depois da G Capital você foi para o Deutsche? Fui para o Deutsche. E aí foi lá que eu te conheci. Você Exatamente. Era o staffer do grupo, do Execution Group. Exatamente. Do IB. Então, eu lembro, nessa época o Deutsche Bank tinha os officers a turma do Night Shift. Exato, nossa. Quantas vezes a gente dormiu no banco, em cima das mesas, no sofá da recepção. E eu conto, ninguém acredita. O ar-condicionado era central. Você ia lá no fim de semana sozinho. Não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado, porque eles não iam ligar o ar-condicionado para uma pessoa só. Tinha umas 3 ou 4, né? Mas não ligavam. Não. E aí... E desligava à noite também. Depois de uma certa hora, desligava e você, no verão, você fazia sauna, além de fazer... além de produzir pitches e modelagens das mais variadas, a gente fazia sauna. E levava um potinho de eucaliptus, né? Que é para dar um frescor. Exatamente. A gente só não usava a toalhinha, que pegava mal, mas... Bons tempos. A gente comprou aquele ventilador horroroso, né? Para dar uma circulada no ar. Muito bom. Você está gostando do que você está ouvindo? Você tem que acompanhar os nossos outros canais nas mídias sociais. O primeiro é óbvio. Você já me segue lá no LinkedIn? José Roberto Securato Júnior. Tá como José Securato. Me manda uma mensagem. Fala que você ouviu o podcast. Eu vou gostar de saber um pouquinho sobre você.